Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, a partir do verso 1. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte e, havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois, quando vos insultarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mateus capítulo 5, 6 e 7 é conhecido como chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Nesses capítulos, está ali registrado tudo aquilo que o Senhor Jesus deseja que os seus discípulos praticassem. E se realmente esses capítulos descrevessem a nossa conduta nesse mundo, com certeza o cristianismo seria visto com outros olhos e muito mais pessoas se renderiam ao Senhor. Nós vamos focar aqui no caso nas bem-aventuranças, mas eu gostaria que em casa nós realmente pudéssemos estar lendo e meditando nesses 3 capítulos, Mateus capítulo 5, 6 e 7, e realmente esperando, Senhor, pelo poder da Tua vida em mim, que o Senhor realmente venha manifestar tudo isso que o Senhor está esperando dos seus discípulos. E o que é interessante é que Jesus não é aquele mestre, ele não é aquele Senhor que simplesmente ordena determinadas coisas e ele mesmo não pratica. Mas tudo aquilo que nós lemos no Sermão do Monte foi vivido da forma mais real possível pelo nosso Senhor Jesus. Então, tudo o que nós lemos naqueles 3 capítulos, o Senhor Jesus viveu com toda intensidade e com toda inteireza. Então, nesse sentido, irmãos, nós queremos pensar um pouco a respeito dessas bem-aventuranças, como o Senhor Jesus, a verdadeira pessoa, o verdadeiro ser humano, que realmente cumpre todas essas bem-aventuranças. E ele começa dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito. Nós lemos em Filipenses capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando forma de homem e a si mesmo se humilhou. Irmãos, a verdadeira pessoa que se tornou pobre em espírito, a verdadeira pessoa que realmente se esvaziou, foi o nosso Senhor Jesus. Ele nunca deixou de ser Deus. Quando ele esteve aqui na terra, ele viveu como um verdadeiro ser humano e ele viveu também como um verdadeiro Deus, como ele sempre foi. Mas ele esvaziou da sua glória e ele dessa forma se fez pobre para que hoje nós fôssemos ricos com a sua vida. Então o Senhor Jesus é aquele que realmente esvaziou a si mesmo. Bem-aventurados os que choram. É interessante que nos evangelhos nós lemos Jesus chorando. Jesus chorou no sepultamento de Lázaro. Há muito mistério nesse choro,
porque o Senhor Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Por que o Senhor Jesus chorou? Talvez o Senhor se identificou com a dor daqueles que choram. Quando ele viu as irmãs de Lázaro chorando, o Senhor Jesus chorou, porque ele é sensível às nossas necessidades. O Senhor também pode ter chorado por causa da incredulidade das pessoas. Porque quando nós lemos ali aquela passagem, as pessoas começaram a falar mal dele. Ora, ele que fez tanta coisa boa não poderia ter evitado a morte do seu amigo? Talvez nós temos ali o choro do nosso Senhor Jesus por causa da incredulidade das pessoas. Nós lemos no Evangelho de Lucas que o Senhor Jesus chorou por Jerusalém. Lembra-se quando ele viu a cidade? Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas todos aqueles que foram te enviados. Quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Nós temos ali um Deus chorando por causa da incredulidade e dureza nos corações. É o mesmo Deus que chora no Velho Testamento, quando ele contempla a rebeldia do próprio povo que ele chamou para si mesmo. O Senhor Jesus é aquele que verdadeiramente chora. Ele chora por causa da incredulidade, ele chora por causa da dureza dos corações, porque ele é aquele que realmente se importa conosco. E ele não suporta quando ele começa a nos contemplar, nós destruindo a nós mesmos. Bem-aventurados os humildes. Irmãos, quando se fala em humildade, uma coisa é nós, como seres humanos, nos rebaixar diante de outras pessoas. Mas algo muito diferente é quando nós temos o Deus Criador de todo o universo vindo a essa terra para servir a criatura que ele criou. Nós temos a humildade de Jesus sendo expressa, por exemplo, quando ele entra em Jerusalém montado num jumentinho. Os grandes heróis, guerreiros, generais, conquistadores sempre entravam com cavalo, com ostentação, potência. Mas o nosso Senhor, ele entra num jumentinho. Ele entra manso, ele entra humilde. Dentro da sua humildade, é ele aquele que faz um serviço de escravo ao lavar os pés dos discípulos. Não existe nenhuma comparação no nosso mundo atual de um serviço que seria tão humilhante quanto era na época lavar os pés das pessoas. E foi isso que o Senhor Jesus fez. E é isso que ele faz até hoje quando lava os nossos pés. Nós lembramos quando ele diz: Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E qual é a consequência? Vocês encontrarão descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É o próprio Jesus Cristo, aquele que por excelência é manso e humilde de coração. Eu penso que nós temos muitos motivos para louvá-lo esta manhã, não temos? Senhor, nós queremos essa manhã também te louvar por sua mansidão, por sua humildade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Existem muitas coisas para a gente considerar em cima dessa bem-aventurança, porque a palavra justiça é uma palavra muito ampla na Bíblia. Ela tem vários sentidos. Mas eu gostaria, nesse contexto, simplesmente tocar no sentido da justiça do nosso Deus. E saber que o nosso Senhor Jesus, ele estava disposto em todo momento no seu coração satisfazer a justa justiça do nosso Deus. No Evangelho de Lucas, diz que Jesus fez um semblante de quem realmente estava decidido para ir para Jerusalém. Mas por que Jesus mostrou tanta certeza, tanta convicção no seu semblante? Porque ele estava ali disposto a satisfazer a justa justiça de Deus. E ele foi no Calvário. E toda a condenação que nós merecíamos, ele tomou sobre si.
e ali ele satisfez a justa justiça de Deus. É muito interessante que naquele momento, uma das suas palavras qual foi? Eu tenho sede. Ali ele estava se mostrando sedento para satisfazer a justiça de Deus, para que hoje essa justiça fosse atribuída, fosse imputada a todos nós. Bem-aventurados os misericordiosos. Irmãos, quanta coisa a se pensar, a refletir e a nos render diante do Senhor em relação à sua misericórdia. É uma palavra bonita, porque isso significa que o coração dele é sensível à nossa miséria. Os irmãos lembram que depois de ensinar algumas coisas, o Senhor Jesus viu a multidão faminto, e o que o Senhor Jesus diz? Eu tenho compaixão desse povo, porque o coração dele é misericordioso. Quando ele olhou também as multidões, e ele simplesmente viu cada uma daquelas pessoas como ovelhas que não têm pastor. E como é que foi o coração dele em relação a essas pessoas? Eu tenho compaixão dessas pessoas. Quando se fala em misericórdia, a gente lembra que hoje o nosso Senhor Jesus é o nosso fiel sumo sacerdote que se compadece, que é misericordioso em relação às nossas fraquezas. O nosso Deus continua sendo misericordioso. E é interessante que, ainda que nesse quesito, muitos seres humanos são bipolares, não é? No momento é misericordioso, no outro momento é raivoso. Quão incertas são as pessoas em nós mesmos, mas o nosso Deus não é assim. O coração dele sempre é misericordioso. O nosso Deus é um Deus misericordioso, e as suas misericórdias são novas a cada manhã. Graças a Deus, irmãos, nós estamos aqui reunidos, e a misericórdia do nosso Deus é nova, é fresca para nós nesse momento. Obrigado, Senhor Jesus, porque o teu coração é um coração cheio de misericórdia. O teu coração é um coração compassivo. Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados aqueles que são puros. Nós temos o Senhor Jesus, certa ocasião, dizendo: alguém me acusa de pecado? Alguém poderia acusá-lo, o Senhor Jesus, de algum erro sequer? Absolutamente nenhum erro, porque ele simplesmente era totalmente puro, totalmente limpo. O Senhor Jesus disse: olha, vem o príncipe desse mundo, se referindo a Satanás, e ele nada tem em mim. Não há absolutamente na minha vida nenhuma mancha. Não há absolutamente na minha vida nenhuma brecha para que ele possa reivindicar de si mesmo. Nós lembramos que, antes de ser imolado, por 10 dias, o cordeiro pascal era minuciosamente examinado. E é interessante que 10 dias antes da crucificação, o Senhor Jesus também foi minuciosamente examinado. Ele foi examinado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas, pelos herodianos, por Herodes e pelo próprio Pilatos. E Pilatos deu o veredito final, lavou as suas mãos e disse o quê? Não vejo culpa alguma nesse homem, porque ele era já o cordeiro aprovado por Deus. Esse nosso Senhor Jesus, ele é totalmente limpo e totalmente puro de coração. Nas palavras de Pedro, nele não há mácula alguma. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nas palavras de João. Amém? Em relação à pureza e limpeza de coração, um irmão nosso, um filósofo chamado Søren Kierkegaard, ele diz que ser puro significa desejar uma coisa só. É isso que significa pureza e simplicidade de coração, quando se deseja uma coisa só. E quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus, ele só tinha uma coisa que ele desejava. Tudo o que eu quero, tudo o que eu desejo, tudo o que eu faço é fazer a vontade do meu Pai.
Então, nesse sentido, nosso Senhor Jesus era totalmente puro, porque ele dizia: olha, eu só falo as coisas que eu ouço meu Pai falar. Eu só faço as coisas que eu vejo meu Pai fazer. Então, nosso Senhor Jesus era puro de coração, porque ele desejava uma coisa só: satisfazer a vontade do nosso Pai. Bem-aventurados os pacificadores. Irmãos, qual era a nossa situação antes de nos entregar ao Senhor Jesus? Nós éramos inimigos de Deus. Não é isso que diz a palavra? Nós estávamos debaixo da ira de Deus. E quem efetuou a paz entre nós e Deus? O nosso Senhor Jesus Cristo. Nós lemos lá em Colossenses, porque Ele mesmo promoveu a paz pelo sangue da sua cruz. Então nós agradecemos e nós temos motivos para louvar o Senhor Jesus nessa manhã, porque Ele, o verdadeiro pacificador. E Ele não é simplesmente aquele que nos reconcilia diante do nosso Pai, é aquele que nos reconcilia uns aos outros. Senhor Jesus, que o Senhor esteja realmente ministrando a sua paz nos nossos relacionamentos. E, num sentido mais profundo, é Ele que promove a paz com os nossos pensamentos e sentimentos tantas vezes confusos. É Ele que dá a sua paz a nós. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados quando vos insultarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Irmãos, não foi essa a vida do Senhor Jesus? Perseguido, quando a gente lê o seu julgamento, mentiras sendo ditas a respeito dele. E essa perseguição continua nos tempos atuais. Lembra-se do encontro de Saulo em relação a Jesus? O que o Senhor disse a ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor Jesus continua sendo perseguido nos dias atuais. O Senhor continua sendo caluniado nos dias atuais. Quantas mentiras é ditas a respeito do Senhor Jesus? Então, se alguém que é verdadeiramente perseguido e caluniado, é o nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor Jesus diz que bem-aventurados são esses que são pobres em espírito, esses que choram, esses que são humildes, que têm fome e sede de justiça, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, perseguidos e aqueles que são alvos de mentira. Bem-aventurados são essas pessoas. É interessante que a palavra bem-aventurado significa abençoado, bendito, feliz. Então nós temos no Senhor Jesus a verdadeira pessoa que é totalmente bem-aventurada, bendita. E se há um ser humano que é plenamente feliz nesse universo, é o nosso Senhor Jesus. Porque simplesmente é Ele que na sua totalidade é o bem-aventurado. Amém, irmãos? Então o meu desejo, como irmãos, é que o Espírito Santo esteja realmente tocando o nosso coração para que esta manhã, como irmãos desse que é bem-aventurado, nós possamos dedicar a Ele a nossa reverência, a nossa gratidão, a nossa oração, as nossas vidas, porque simplesmente é Ele que é digno. Amém? Senhor Jesus, nessa manhã nós realmente Te adoramos, nos rendemos diante de Ti, reconhecemos que Tu és aquele que é verdadeiramente bem-aventurado. Nós agradecemos porque Tu és aquele que esvaziou-se a si mesmo, Tu és aquele que chora por causa da nossa condição, o Senhor é sensível à nossa condição, Tu és aquele que é misericordioso, o Teu coração é sensível à nossa miséria. Nós agradecemos porque na cruz o Senhor satisfez a justiça de Deus. Nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu és aquele que é limpo, que és puro de coração. Nós agradecemos, Senhor Jesus, porque
o Senhor se mantém fiel a nós e por causa da nossa identificação, até hoje tu és aquele que é perseguido. Então, esta manhã, Senhor, nós realmente queremos te adorar, te bendizer, porque tu és digno. Contamos contigo, bendito Espírito Santo, que enche as nossas vidas, para que, cheios de ti, nós realmente possamos magnificar o nosso Senhor Jesus. Amém.